É um fato bastante conhecido que os judeus são o povo escolhido por Deus, que é a pátria judaica. É Israel, que os judeus acreditam no Antigo Testamento, e que o Antigo Testamento é sobre os judeus. No entanto, quase nenhum desses fatos é verdadeiros. Em nenhum lugar da Bíblia os judeus são chamados de povo escolhido por Deus. O Israel moderno não é realmente a pátria dos judeus. Os judeus não acreditam realmente no Antigo Testamento e talvez apenas um pequeno percentual das pessoas do Antigo Testamento possam ser considerados judeus. Então, agora que você me rotulou de antissemita, podemos começar. A expressão antissemita significa literalmente contra Sem ou seus descendentes. No entanto, ser anti-judeu não é o mesmo que ser antissemita. Então deixe-me explicar. Os semitas são os descendentes de um homem chamado Sem, que seria o pai de alguns dos impérios e dinastias mais renomados do mundo, como os impérios assírio e babilônico. E até mesmo os persas podem se considerar a si mesmos semitas. Então por que quando você diz algo contra os judeus você é considerado antissemita? Porque assim como roubar sua religião, suas casas, seu dinheiro e seus negócios, alguns judeus também adoram roubar nomes, heranças e terras. Então Sem é o filho de Noé, o cara que construiu a arca quando a Mesopotâmia foi inundada. O reino sumério seria destruído pelo dilúvio e os semitas desceriam das montanhas do Cáucaso e estabeleceriam um império acádio. Sem teria filhos e um de seus descendentes se chamaria Éber. Ele seria o pai do povo hebreu. E os semitas seriam chamados por seu nome. A linhagem de Ibra acabaria dando origem a um homem chamado Abraão, um judeu chamado Abraão, exceto que Abraão nunca foi judeu nem jamais será judeu. E chamar Abraão de judeu é simplesmente ignorância. Então vamos analisar isso. De acordo com a Bíblia, Abraão era um hebreu e não um judeu, a quem Deus prometeu que seria o pai de muitas nações. Não uma única nação judaica, mas muitas nações e que, através dele, todas as famílias do mundo seriam abençoadas. Abraão passaria essa bênção para seu filho mais novo, Isaque, e não ao seu filho mais velho, Ismael. E Isaque teria dois filhos gêmeos chamados Esaú e Jacó. Mais uma vez, a bênção de Abraão seria passada para o irmão mais novo, Jacó, que seria então renomeado como Israel. Israel teria então 12 filhos, e cada um deles filhos se tornariam suas próprias tribos, e, eventualmente, se tornariam suas próprias nações. Um de seus filhos se chamaria Judá, que seria o pai do povo judeu. E todos os judeus são parentes dele mesmo. Que todos os judeus sejam israelitas, a maioria dos israelitas não são judeus. Obviamente, Israel teria que passar a bênção de Abraão para Judá, a fim de que eles fossem o povo escolhido. Israel gostaria que seu filho favorito, José, herdasse a bênção abraâmica. No entanto, Judá, o pai dos judeus, ficaria com inveja e conspiraria com seus irmãos para matar José. No final, Judá vendeu José como escravo por prata. Muito parecido com o judaísmo, Jesus para os judeus. Então, a Bíblia retrata Judá como um vilão invejoso, e José como o filho escolhido, enquanto na escravidão José se tornaria o primeiro-ministro do Egito. E teria dois filhos chamados Efraim e Manassés. No final, Israel adotaria os filhos de José e passaria a bênção abraâmica para eles, tornando-os o povo escolhido e dividindo José em duas tribos, formando as 13 tribos de Israel. Quanto ao pai dos judeus, seus dois filhos mais velhos morreriam em Judá. Acabaria se curvando diante de José. Agora que você entende que os judeus nunca tiveram a intenção de abençoar o mundo, nem foram considerados o povo escolhido, podemos passar para o nosso segundo ponto. Então, a pátria judaica é Israel? Resposta é sim e de forma alguma. Israel era originalmente chamada de terra de Canaã, em homenagem ao neto de Noé, Canaã. A terra de Canaã foi conquistada pelos israelitas depois que eles deixaram o Egito com Moisés, conforme consta no livro do Êxodo. A Bíblia diz que Deus ordenou aos israelitas que punissem os cananeus por sua imoralidade sexual, que levou ao sacrifício de crianças, o que eventualmente levaria ao canibalismo. A palavra canibal, na verdade, vem das palavras Cana e o deus Bol era o deus de Canaã e os sacerdotes eram conhecidos por comerem as crianças depois que elas eram sacrificadas a ele. Por isso chamamos de canibais. Então, agora que você entende que tipo de pessoas viviam em Canaã, tente não. É tão triste ver que Deus nos ordenou exterminá-los. As fronteiras da pátria judaica foram estabelecidas por Josué, que era um dos descendentes de José, e não de Judá. Então se fossemos restaurássemos os judeus à sua terra original, de acordo com a Bíblia, a pátria judaica seria menos parecida com isto, e mais parecida com aquilo. Assim como na história de José e Judá, os seus filhos também não se dariam bem. Depois de se tornarem nações, haveria uma guerra civil. Os judeus governariam
Reino do sul da Judéia, enquanto os filhos de José governariam o reino do norte. Mantendo o nome Israel, eles teriam religiões diferentes, acreditariam em deuses diferentes. E, enquanto Judá permanecia na Judéia, José se aliava aos fenícios e estabeleceria colônias e postos comerciais por todo o Mediterrâneo. O reino de Israel seria corrompido por ideologias estrangeiras. E, como os cananeus, cairia no materialismo, na imoralidade sexual e no sacrifício de crianças, o que levaria à sua conquista pelo Império Assírio. Alguns dos israelitas seriam levados em cativeiro para as terras da Assíria e da Média, enquanto alguns dos israelitas e fenícios fugiriam para suas colônias e postos comerciais, cumprindo a promessa feita a Abraão de que o mundo seria abençoado por meio dele, pois ele seria o pai de muitas nações. Assim, os filhos de José se tornariam frutíferos e se multiplicariam entre as nações, esquecendo quem eles são, o que não deveria nos surpreender, considerando que seus nomes significam literalmente frutíferos e esquecidos. Assim como o reino do norte, os judeus cairiam na imoralidade sexual e começariam a sacrificar seus filhos. Eles seriam conquistados e escravizados pelos babilônios. Então a liberdade seria restabelecida pelos persas, conquistados novamente pelos gregos, e mais tarde ocupados pelos romanos, enquanto, sob o domínio romano, os judeus lançariam a maior revolução da história romana, conhecida como a Grande Revolta, que fracassaria, fazendo com que a Judéia, Jerusalém e o templo judeu fossem destruídos, ironicamente cumprindo tudo o que Jesus e os cristãos disseram que aconteceria. Os judeus, insatisfeitos com a perda de seu templo e pátria, apunhalariam os romanos pelas costas, lançando mais duas rebeliões, matando mais de meio milhões de gregos e romanos. Deus abençoaria o povo escolhido com mais duas derrotas humilhantes, juntamente com o banimento da terra, fazendo com que a Judéia fosse renomeada para a Síria, Palestina. Então, a razão pela qual os judeus conseguiram tomar a Palestina realmente se baseia no fato de que eles roubaram o nome Israel e convenceram o ocidente cristão de que eles são o povo escolhido e que eles são os únicos israelitas. Mas, ao colocar as coisas em perspectiva, vemos que isso simplesmente não é verdade, o que nos leva ao nosso terceiro ponto. Os judeus acreditam no Antigo Testamento? A resposta é mais ou menos e não realmente, enquanto agitam o Antigo Testamento como se acreditassem nele, os judeus. Na verdade, tem livros secundários que eles consideram tão importantes quanto o livro principal, chamado Talmud. Para explicar o Talmud, temos que entender um pouco da história judaico-romana básica, que remonta ao imperador Cláudio, que, assim como o imperador Tibério, tentou banir os judeus de Roma, depois de rotulá-los como agressivos e encrenqueiros. Infelizmente, o imperador Cláudio não entendeu como jogar o jogo dos tronos e acabou sendo misteriosamente assassinado. Seu sucessor, o imperador Nero, levantaria proibição judaica, o que não deveria nos surpreender, considerando que o Talmud diz que ele era um judeu convertido. Nero e seus judeus se envolveriam em alguns dos atos mais bárbaros conhecidos pelo homem, só para se ter uma ideia de como era louco esse imperador romano pró-judeu. Nero incendiou Roma e culpou os cristãos, fazendo com que fossem torturados e mortos da pior maneira imaginável. Ele assassinou toda a sua família e depois chutou sua esposa grávida e seu filho ainda não nascido até a morte. E então castrou um jovem chamado Sporus e o forçou a se vestir como a esposa que ele acabará de assassinar. Com a vinda de Jesus, os judeus se dividiram em dois grupos principais: aqueles que acreditavam que Jesus era o Messias, enquanto outro grupo de judeus rejeitou essa afirmação, acreditando que seu Messias viria empunhando uma espada para destruir os romanos e estabelecer um império judeu, o que levou os judeus a se revoltarem contra Roma em primeiro lugar. Isso, e eles simplesmente não queriam pagar impostos. Após suas rebeliões fracassadas, os judeus retirar-se-ia para a Babilônia, criando a religião que conhecemos hoje como judaísmo, tornando o cristianismo 200 anos mais antigo que o judaísmo. Os judeus argumentariam e diriam que o Talmud é a lei oral, que foi transmitida oralmente sem nenhum erros desde a época de Moisés, antes de finalmente ser escrito, entre 200 e 400 anos depois de Jesus. Isso colocaria os judeus em primeiro lugar, acima dos muçulmanos pelo mais longo e bem-sucedido jogo de telefone sem fio já jogado. O Talmud fala de seu amor pelos cristãos chamando a mãe de Jesus de biscate e chamando Jesus de bastardo, feiticeiro que está no inferno, fervendo em excremento humano, o que nos leva ao nosso último ponto. O Antigo Testamento é sobre os judeus? A resposta é não, não realmente, porque os judeus roubaram o nome Israel. Você nunca imaginaria que a maioria das pessoas na Bíblia não são judias. O apóstolo Paulo, por exemplo, embora todos o chamem de judeu, Paulo rapidamente se separa dos judeus e diz: eu sou um israelita da tribo de Benjamim. A Bíblia também diz que Deus enviou Paulo para pregar entre os
Israelitas. Curiosamente, o ministério de Paulo não foi na Judéia, mas ele foi enviado para pregar aos Gálatas na Ásia Menor, aos gregos na Grécia e aos romanos em Roma. A Bíblia está constantemente separando o reino de Israel do reino de Judá, assim como está constantemente separando José de Judá. Todo o engano judaico, sequestro da Bíblia, depende deles roubarem os termos semitas, hebreus e israelitas. Por exemplo, Moisés, o homem que escreveu os primeiros 5 livros conhecidos como Torá, não veio da tribo de Judá nem fazia parte do reino da Judéia. Mas, de alguma forma, ele é judeu. A realidade aqui é que a maioria das pessoas no Antigo Testamento não são judias. A Bíblia é um livro que conta a história de muitas nações, povos, como os semitas, hebreus, israelitas, egípcios, fenícios, babilônios, assírios, armênios, persas, gregos, romanos e muitos outros. Não se trata apenas dos judeus.